Olá, estamos aqui iniciando mais um GVCast e, como sempre, com presença de pessoas muito ilustres. E hoje nós temos uma oportunidade ímpar de conhecer aqui um pouco da história de um gestor público, um jovem, né, em idade, mas uma pessoa extremamente arrojada e que tem feito uma diferença muito grande no município que ele está gerindo. Para a gente é uma grande honra receber aqui no nosso mais um episódio do GVCast o prefeito Tiago Soares de Lagoa da Confusão. Seja bem-vindo, prefeito. Para nós é uma grande honra receber você aqui no nosso GVCast e que ele tem como objetivo inspirar pessoas, negócios e políticas. Seja bem-vindo. Obrigado, Juliana. É uma honra estar aqui com vocês hoje, né? Um motivo de satisfação enorme poder estar aqui falando um pouco sobre a minha trajetória e sobre o município também, que eu estou hoje administrando, né? Que é Lagoa da Confusão. Bacana, bacana, prefeito. Vamos começar do começo, como a gente sempre faz aqui. E o começo é o seguinte: o Tiago tem quantos anos? Prefeito? 32. 32 anos de idade. A mesma idade da Lagoa. A mesma idade da Lagoa, que coincidência, que coisa boa. E como começou a sua história política, prefeito? Você é de Lagoa da Confusão. Conta um pouquinho dessa história política sua, como nasceu, como brotou isso no seu coração para que você pudesse ingressar na vida pública. Eu sou de Lagoa da Confusão mesmo, né? Como eu disse, a mesma idade do município. Eu nasci dia 6 de dezembro de 1990 e o município foi criado no dia 20 de fevereiro de 1991. 2 meses aí de diferença, né? Nossa. E essa paixão assim pela política veio através do meu pai. Ele uma vez se candidatou a vereador no ano 2000, não conseguiu se eleger, aliás, passou longe de se eleger. Tirou na época 34 votos, uma votação assim bem pequena mesmo. Mas ele gostava muito de política e sempre me incentivou. Ele apostava muito assim que eu poderia estudar e depois que eu me formasse contribuir com o município, né? Legal. E ele sempre era enfático em dizer mesmo que o cargo era de prefeito. Ele nunca disse para mim tentar me candidatar a outro cargo. Ele queria que eu fosse candidato a prefeito na cidade de Lagoa da Confusão, né? Então isso brotou primeiro no coração do seu pai. Foi. Legal. Mas aí quando eu fui para estudar, saí para fora, fui estudar no Paraná, na cidade de Ponta Grossa, fazer direito lá, né? E quando eu estava na faculdade, meu pai faleceu, em 2012. Então, antes de eu me formar, ele faleceu, né? Mas aí eu consegui, terminei, me formei. Em 2015, abri o escritório de advocacia. Lá na Lagoa, voltei para a cidade e abri o escritório. Isso em 2015. Isso em 2015, abril de 2015. Quando foi em 2016, já estava me candidatando, na época, a vice-prefeito, né? Entrei como vice-prefeito. Consegui me eleger. Em 2020 veio a campanha que eu disputei para prefeito mesmo. Então, Foi uma campanha bem acirrada, né? Teve diversos candidatos, acho que foi a vez que teve mais candidatos na cidade, um total de 5. E consegui me eleger. Não com a maioria de votos. Foram apenas 35% dos votos. Uma eleição bem dividida, né? Mas fiquei em primeiro e fui eleito. que eram muitos candidatos, né? E lá não tem segundo turno pela Isso. quantidade de habitantes. E na época fui eleito com 29 anos, ou seja, o prefeito mais jovem da história a ser eleito no município, né? O primeiro lagoense e também o mais jovem da história. Para quem não conhece Lagoa da Confusão, ela era distrito de Cristalândia. Distrito de Tá Cristalândia. certo? E depois emancipou essa data da criação aí, porque houve uma emancipação. Isso. Então, a sua história política iniciou brotando no coração do seu pai, que foi disseminado aquela sementinha na Isso. sua vida. Você foi lá se preparar, você saiu do município, se preparou, formou, né, em direito, e aí você começou essa trajetória. Nós sabemos que, até pelo que a gente tem visto, a gente vai falar no próximo bloco um pouco mais sobre os números de Lagoa, tá, prefeito? Mas os números não ocorrem por acaso, tá? É uma construção. Isso. E nós sabemos que, daquilo que a gente tem visto em Lagoa da Confusão, que houve algumas mudanças, né? E toda mudança gera resistência.
Sim. E quando eu falo de mudança, eu estou falando porque você vem com uma pegada jovem, com a visão diferente, talvez dos gestores anteriores. E isso é bacana e a gente tem percebido o nível, né, de aceitação da população em relação às mudanças que você tem provocado. Você tem encontrado resistência? Fala um pouco sobre isso, porque toda mudança tem resistência, né? Isso é natural. Sim, a gente encontra bastante resistência, né? Ao mesmo tempo que a gente recebe uma gama muito boa de apoio, de confiança, mas a gente encontra resistência também, né? No início, principalmente, acredito até pela minha idade, por ser jovem, né? A gente começou assim a gestão sobre desconfiança. Alguns às vezes de não acreditar que a gente conseguiria conduzir o município, que hoje é um município muito rico, né, a nível de Brasil. E às vezes um pouco as pessoas se assustavam de toda a gestão desse município estar na mão de um jovem na época de 29 anos, né? Ainda com pouca experiência política e até mesmo pouca experiência administrativa também. Então essas resistências sempre existiram. Às vezes por idade, às vezes por até mesmo por questão assim de como que eu posso dizer, não ter vindo de uma família tão tradicional assim no ramo de negócios, de administração de empresas, nada disso. Eu sou filho de pedreiro, né? Meu pai era pedreiro e minha mãe professora. Eu considero que tive uma excelente formação. Mas quando se trata assim de administrar, às vezes as pessoas desconfiam pelo fato da gente não ter grandes posses, não ter tido a oportunidade às vezes de estar trabalhando com uma empresa grande ou com algo relacionado ao agronegócio. Ou seja, a desconfiança sobre a inexperiência mesmo que a gente tinha quando iniciou a gestão, né? Mas você tem provado o contrário, né, prefeito? E eu sei que isso não é fácil. E a sua trajetória foi uma trajetória de quebrar paradigmas, né? Desde questões de idade, né, sendo aí o prefeito mais jovem, e também, pô, até é natural que muitas vezes as pessoas com mais posses, elas geralmente se elegem, né? E aí você vem de uma trajetória humilde, mas você mostrou que a sua vontade de fazer, o seu desejo de fazer acontecer e de ver Lagoa da Confusão num patamar e num nível diferente, isso os próprios números estão apresentando esses resultados. E dentro disso, as suas decisões, muitas vezes, você toma uma decisão, e essa decisão, muitas vezes, ela quebra um pouco do tradicionalismo, daquilo que é de praxe. E como é que você trabalha isso na sua cabeça, prefeito? Como é que você, por ser um prefeito jovem, como é que você lida com a questão das críticas em relação às suas decisões? Eu me considero assim um cara bem tranquilo, né? Mas eu fico um pouco perturbado às vezes com as pressões, com as colocações, com os questionamentos. Mas eu encaro assim de forma natural. Eu vejo assim tudo como um processo, né? Todo processo, eu que sou da área do direito, ele tem um início, um meio e um fim. E o fim nem sempre é aquele que a gente espera. Ele pode ser abaixo do que a gente esperou ou pode ser até melhor. Mas assim, a gente precisa começar bem. E quando eu digo começar bem, é se você tomou a decisão, você tem que estar seguro dela. Durante o decorrer do processo, vai haver o contraditório, outras pessoas vão falar contra essa decisão. Você vai ter a oportunidade de explicar o porquê que você tomou a decisão. E no final, vai ter alguém para julgar, como se fosse o juiz, né, da causa. Que é a população. Que é a população. E para nós o que interessa é o resultado final, né? Brilhante analogia, Mesmo que a gente possa enfrentar resistências, controvérsias, mas a gente estando seguro e preparado para realizar aquilo que a gente decidiu fazer, eu acredito que é o caminho mais correto. Entendi. Então, quer dizer, gostei muito da sua comparação, porque é inevitável quando você toma uma decisão que tenha essas resistências. Então, fazendo analogia com o direito, o juiz é o povo, Isso. né? E o outro lado, a oposição, ela tem total direito de questionar ou pensar diferente. Isso. Mas no final das contas, a população tem que enxergar isso. Você tem que estar firme naquilo que você se propôs a fazer dentro daquela visão. Isso. Porque não existe nenhuma decisão, né, prefeito, que ela é 100% positiva. Sempre tem alguns pontos que... Né? E como eu disse, quando a gente inicia lá no começo do processo, nós estamos esperando algo.
que no final pode ser a mais do que a gente esperava ou pode ser a menos. E a gente tem que ter abertura para aceitar esses dois resultados, né? Ou positivo ou negativo. É claro que vai depender da gente, o que a gente fizer, sempre no intuito de que o resultado seja positivo. Mas também, de repente, se surgir algo que seja negativo, a gente não se abater e continuar na nossa linha de pensamento, né? Que o nosso pensamento sempre foi de fazer uma gestão igualitária. Nós temos um município muito diversificado. Eu sempre digo isso, até algumas rodas de conversa com outros prefeitos de outras cidades, quando eu falo de Lagoa da Confusão, eles até ficam um pouco impressionados. Por quê? Nós temos um município que é muito rico no agronegócio e que está em expansão, em plena expansão, cada vez crescendo mais. Mas também nós temos dentro do município comunidades tradicionais indígenas que são muito carentes, que precisam do poder público, que depositam toda a esperança em nós do poder público para poder estar mudando a realidade deles, né? E dentro desse contexto todo, além dessa diferença social, são diversas línguas que são faladas dentro de Lagoa da Confusão. É apenas um município, mas que falam pessoas que falam línguas diferentes, ou seja, é como se fossem dois países dentro de um município. Entendi, município. Tem a língua portuguesa, que somos nós, né, que falamos, o pessoal que mora na cidade. Aí tem o pessoal dos Carajás e Javaés, que já fala a língua tradicional deles, Craô Canela. Então, dentro do próprio município, uma diversidade muito grande, tanto social como de cultura e, como eu disse, até mesmo de língua. Pessoas que falam línguas diferentes dentro do município de Lagoa da Confusão. Bacana. E um ponto importante, e você imputaria esse trânsito que o senhor tem, tanto com o empresário, tanto com o produtor e também com o indígena, a sua origem humilde, para ter essa sensibilidade, porque nem todos os gestores têm essa sensibilidade. Muitas vezes é mais fácil falar com um político que tem mais a oferecer, trazer renda, emprego, mas tem uma população que talvez não traga o recurso, né, mas é importante tanto quanto para o município. E o que você imputa essa sensibilidade, prefeito? Porque isso é algo ímpar, não é de todos os gestores. É por isso que eu disse, a gente sempre tenta tomar as decisões de forma mais proporcional e igualitária possível, né, para que ninguém saia no prejuízo. Ninguém, que eu digo assim, os grupos que existem dentro do município, porque é natural que existe em qualquer município, mas na Lagoa a gente considera que é um pouco mais diversificado devido a isso. E essa diversidade chega no gabinete. Chega no gabinete. Eu, às vezes, numa manhã, eu tenho que atender o maior produtor do município, que, consequentemente, é um dos maiores do estado, né? E, logo após, ter que atender o cacique da comunidade tradicional mais humilde do município. E tentar que isso seja feito de forma igualitária, né? Igualitária, a questão da comunicação é muito importante nisso. Dividir os recursos, onde serão investidos. E acomodar, um orçamento que possa abranger todos, né? E acomodar os interesses, né, prefeito? Isso. Agora nós temos que ir para um rápido intervalo e assim que concluir o intervalo, nós vamos estar falando um pouco sobre os números de Lagoa da Confusão. Então, não perca a segunda parte desse episódio. E até depois do intervalo.